Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. O programa de hoje, dando continuidade ao programa da semana passada, tenho o prazer de conversar com o Guilherme Galvão, que está sempre disponível para a gente na sua agenda atarefada de historiador, de pai de família, de pai de crianças, cachorro, de gato, a coisa toda, para poder ajudar a gente a entender melhor esse cenário político e, consequentemente, social que a gente vive. A gente, no último programa, falou um pouquinho da proporcionalidade do deputado federal e estadual, falamos do papel do senador, e agora a gente vai entender, afinal de contas, por que é importante, quando a gente vota, ter uma... As coisas são do mesmo caminho, né? Assim, quem é do mar é do mar, quem é da terra é da terra, quem é do ar é do ar. Não dá para misturar o gavião com o camarão, que as coisas não vão funcionar direito. Ele vai explicar isso para a gente, porque no pensamento político, e a gente vai falar de segundo turno. Seja muito bem-vindo, Galvão. É sempre um imenso prazer conversar com você. Também é um imenso prazer conversar com você e falar para a população de Petrópolis, principalmente aqueles que fazem a cidade, que são os seus trabalhadores. Com certeza. Vamos, então, começar pelo básico. Por que a gente tem que votar numa singularidade, numa união, digamos assim, entre pensamentos? Não dá para votar na extrema esquerda para presidência e na extrema direita para governador. O que acontece com isso? O Brasil é um país que tem uma tradição política altamente personalista. Ao contrário de alguns países, como Estados Unidos, o cara lá não troca de partido, ele é democrata, ele não vira republicano. E a gente até não é assim. entende isso aqui, né? Que a gente fica falando. O sistema lá é bem complexo. Mas alguns países, né, em que o partido político tem força, né, principalmente Europa, algumas democracias, até a própria Argentina também tem ali uma certa força dos partidos políticos. Nós temos ali o elemento político, a figura política muito alinhada a um pensamento e alinhada a um partido político. Então, há a identificação da pessoa com o partido e com as ideias. Quando aquela figura política desaparece, olhando para o partido, as pessoas vão compreender que existem outros elementos que vão levar adiante as mesmas ideias, porque o mais importante é justamente a ideia. No Brasil, isso é muito diferente. Nós temos o hábito, no nosso país, enraizado, de votar nas pessoas, Sim. independentemente do partido político. Então, o partido ele se torna apenas algo cartorial. Nós temos a necessidade de partido político para concorrer. Nós não temos aqui no Brasil a figura da candidatura avulsa, Sim. embora fale-se um pouco disso. Então é necessário ter afiliação ao partido. O cara se candidata por qualquer partido, se elege, e quando a janela de transferência, parece até janela de futebol, né? A janela de transferência, ele vai para um outro partido, e assim vai. E nós temos figuras políticas que passaram por inúmeros partidos, a começar pelo próprio presidente da República, que começou sua carreira no PDC e passou por inúmeros partidos políticos até chegar no PL, até filiação ele anunciou e não foi. Né? Então ele passou pelo PFL, pelo PTB, PPB, Nossa. PSL e tal. Então uma salada. E não foi só ele, nós tivemos ali também o Jânio Quadros, que era uma figura política muito controversa e que também passou por praticamente todos os partidos políticos que existiam ali naquele período democrático entre 46
em 64. Então isso é muito comum no Brasil, muito comum. E há um movimento hoje para que haja um entendimento, haja um enxugamento, de certa forma, do número de partidos políticos, para que haja também o fortalecimento dessas siglas partidárias, porque nós falamos no programa passado, né, sobre o multipartidarismo. Nós temos hoje no Brasil 32 partidos políticos. Alguns são letras, alguns são nomes, alguns são expressões, e muitas vezes a gente não consegue entender muito bem, né, o que está acontecendo, que ambiente político partidário é esse. Então nós temos hoje no Brasil a cláusula de barreira, por exemplo, que ela funciona tanto para o partido quanto para o candidato. Para quê? Para tentar enxugar o número de partidos e trazer um pouco mais de coesão ideológica para os nossos candidatos, né? E fazer com que as coisas sejam um pouco mais claras, fiquem um pouco mais claras. Exatamente. Perfeito. Haja uma coesão. E que essa coesão se repita em outros votos que o eleitor tem, não só em relação a um deputado federal, um deputado estadual, um vereador. É muito importante que no Brasil a gente vote em candidatos que estejam alinhados. Nós tínhamos antigamente a figura do voto vinculado, né? Não estou fazendo aqui nenhuma pregação ao voto vinculado, a questão não é essa, mas é importante que a gente olhe para candidaturas que, não sendo no mesmo partido, sejam do mesmo campo. Pelo seguinte fato, hoje nós temos um Congresso que está muito próximo do presidente da República, mesmo sendo um Congresso muito fragmentado. Para que haja uma governabilidade, é necessário que exista o quê? A negociação de espaços, a negociação de cargos, de estruturas. Isso é muito complicado dentro de um ambiente de governabilidade, dentro de uma democracia. Isso dificulta o diálogo, dificulta a negociação. Um presidente da República, um prefeito, por exemplo, que tem uma Câmara Municipal completamente contrária a ele, esse prefeito vai encontrar problemas de governabilidade, porque ao invés de governar, ele vai precisar o tempo todo se defender. Nós tivemos isso, por exemplo, no caso da presidente Dilma, em seu segundo mandato. Era um Congresso extremamente fragmentado, o principal partido que dava sustentação a ela, que era o PMDB, se rebelou, rompeu essa aliança, ela perdeu a maioria no parlamento, e nós tivemos um período em que não houve governabilidade, em que não houve governo de fato, porque o tempo todo a presidente da República precisou se defender. Então, assim, eu não estou fazendo uma pregação ao voto vinculado, né, de que isso aconteceu na eleição de 82, por exemplo, em que as pessoas tinham que votar em candidatos do mesmo partido com o risco de anular o voto. Oxi! Não é isso que... Exatamente, era assim. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo o seguinte, é preciso que a gente olhe para candidaturas do mesmo partido, né? Se nós votarmos num presidente importante, independentemente de ser esquerda ou direita, independente da sua visão política, sim, mas que, votando num presidente da República, vote em parlamentares que estejam alinhados àquele pensamento. Se não é do mesmo partido, que seja pelo menos do mesmo campo político, pelo menos haja uma proximidade ideológica, porque senão o que acontece é um ambiente de extrema instabilidade política, né? Não se governa, para governar vem o famoso toma lá da cá, o cara
Nós tivemos a representação recentemente de 26 partidos políticos na Câmara dos Deputados. Como é que um presidente da República senta para negociar, para discutir, para debater com 26 partidos políticos? É quase impossível que isso aconteça, certo? Então, é muito importante que a gente olhe para o partido político, a gente fortaleça o partido político, a gente fortaleça as ideias, porque é muito importante. Você vota, olha, não, eu gosto do fulano de tal, voto nele, porque eu conheço tal, mas que a gente cobre dessas pessoas, porque muitos parlamentares, inclusive, são infiéis, se elegem por um partido político no campo da esquerda e depois vão para um partido político na centro-direita ou na direita e vice-versa. O cara é liberal, se elege como liberal, se assume um conservador e vai para um partido conservador. Isso é muito complexo. Isso é algo difícil de ser vencido, porque faz parte da nossa cultura política de vários séculos, mas é importante que a gente também tenha um ponto de partida, um ponto inicial. E parece que nós estamos começando gradativamente a caminhar nesse sentido. Legal, muito importante a gente entender isso e também muito importante a gente sempre estar de olhos voltados para a nossa história, porque já houve essa questão do voto casadinho, né? E a gente é tão utópico como a gente se perde, né? Porque compra casada é crime. Você não pode quando você compra um telefone celular, obrigatoriamente tem que vir com carregador. Porque senão é compra casada, porque você compra uma coisa e tem que comprar o outro. Então, assim, se compra casada é crime, por que o voto obrigatoriamente casado não deveria ser percebido como um erro? Agora, entendendo isso e a importância da gente falar dessas questões, quer dizer, no Brasil, nós teremos o segundo turno das eleições federais, então a gente está aí no auge da discussão da questão dos candidatos à presidência que a gente tem hoje, e incontáveis em diversos estados do país a gente vai ter segundo turno para governador. Não é o caso do estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos em que já foi eleito o governador do estado. E aí eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, desde quando que tem segundo turno? É uma coisa recente, você me contou em off. Por que existe segundo turno? Como é que é esse rolê e qual é a importância, na sua avaliação, desse segundo momento das eleições majoritárias? Nós tínhamos no Brasil um quadro a partir da proclamação da República, né, 1889, um quadro que era bem diferente de hoje. Nós tínhamos ali a figura do presidente da República, candidato, e, em primeiro lugar, a diferença em relação ao quadro atual. O vice-presidente, ele era votado em separado, então não se votava numa chapa, como é hoje. A pessoa vota no Lula e vota no Alckmin como vice. Vota no Bolsonaro e tem o Braga Neto como vice, e por aí vai. Não, antigamente o cara, ele concorria à eleição, o presidente da República, e havia uma eleição diferente para vice. E havia possibilidade de ser eleito um vice diferente. Isso já aconteceu na nossa história. Por exemplo, em 60, né, em 55, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, o seu companheiro de chapa era João Goulart, eles foram eleitos. Em 60, o João Goulart foi reeleito, na verdade, só que o titular, o presidente da República, era um cara de outro partido, que era o Jânio Quadros. Né? Isso acabou com a redemocratização no Brasil. Isso, a partir de 85 isso acabou, e a Constituição de 88 confirmou isso. E também criou a figura do segundo turno, porque nós tínhamos antigamente a maioria simples, como regra para eleger um candidato.
Só que nós já tivemos, inclusive no Brasil, problemas históricos muito graves relacionados a isso, né? Muito graves. Nós falamos agora, nós temos uma cultura personalista. Sim, total. Então, o cara monta um partido político, não porque ele defende uma ideia, porque ele quer ter o partido dele, pronto, acabou. Então, nós já tivemos eleições aí, sei lá quantos, 20. A eleição de 89, por exemplo, nós tivemos 22 candidatos a presidente da República. Nossa, Então, se dessa vez a gente já achou difícil saber todo mundo quem exato. era, porque tinha o Padre Estranho, né? E tem outros É, que o Padre Estranho foi ótimo da minha parte. É, altamente isenta. Mas teve o padre que a gente só descobriu de verdade a existência por conta do debate da Rede Globo, mas outros que a gente sequer ouvia, né, de forma geral, né? Então você fica mesmo no que está acima, no topo das pesquisas e tal, não sei o quê. Isso é uma grande questão. Imagina com 20 e tantos. exatamente, nós já tivemos um quadro como esse. Então, é, vendo essa fragmentação, né, em 88, o Congresso, a Constituinte, Congresso Nacional, estipulou a regra do segundo turno, que era o seguinte: o candidato que obtiver a maioria absoluta, né, Uhum. 50% mais um, ele é eleito em primeiro turno, porque ele conseguiu, dentro de uma campanha eleitoral, agregar um quantitativo tal de pessoas que a sua ideia conseguiu ser aceita pela maioria da população. Se eu Perfeito. tenho um conjunto de pessoas e eu consigo atingir a maioria já numa primeira discussão, pronto, eu ganhei a discussão, né? Não há necessidade de que tenha uma nova discussão. Já quando há o segundo turno, é diferente. Uma candidatura não conseguiu alcançar a maioria da população. Então, os dois candidatos ali melhor colocados, eles vão para uma segunda votação, né, porque a ideia é de que foram as ideias mais aceitas, os candidatos com melhor aceitação. Então, esses candidatos vão ter uma oportunidade, numa segunda discussão, de mostrar quais são suas ideias, suas propostas, seu programa, e aí alcançar a população com base nisso. E aí o candidato que tiver a maioria dos votos, aí já é mais simples, né? Você só tem dois candidatos, a conta é muito mais fácil. Então, Uhum. o candidato que tem mais votos ganha a eleição. No primeiro turno aqui no Rio de Janeiro, o candidato a governador, o atual governador Cláudio Castro, ele que era vice-governador do Witzel, que foi cassado, enfim, todo aquele histórico traumático que nós temos de governadores no Rio de Janeiro, Uhum. né? O Cláudio Castro ele foi reeleito em primeiro turno, porque para a população não houve nenhum candidato nenhum outro candidato conseguiu ser atrativo o suficiente para tirar votos do Cláudio Castro e forçar um segundo turno. A população entendeu dessa forma. Foi Uhum. assim que funcionou. A Para maior presidente da parte da República, população entendeu dessa forma. entendeu dessa E forma. aí a gente vive num país democrático em que É, essa é a questão, a maior parte. então a maioria decidiu, beleza, vamos respeitar o resultado das urnas Sim, e vamos tocar da forma que der. Existem outras frentes, né? E aí a frente parlamentar, né, é um espaço importante, onde quem não se sentiu representado numa eleição para executivo como agora, a luta parlamentar vai ser esse espaço para garantir, fazer com que os interesses daqueles que não são maioria sejam minimamente respeitados, sejam representados. E aí essa disputa vai
para o ambiente legislativo. Então nós vamos ter hoje, no segundo turno, no Brasil, né, a disputa entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Por quê? Né, o exemplo é esse que eu dei agora. A população entendeu que nenhum dos outros candidatos era interessante o suficiente para ter uma votação tão grande, não era interessante, não era viável, e aí nós temos vários elementos que a gente pode discutir em torno disso, coligações, tempo de televisão, estrutura, tem muita coisa, são inúmeras variáveis, né, que aí o debate ficaria inesgotável, mas nós tivemos dois candidatos que a população enxergou viabilidade, simpatizou com esse candidato ou simpatizou com o seu programa ou com o que esse candidato representa, levou esses candidatos para o segundo turno. E agora, no segundo turno, há uma reorganização de forças. As forças que foram vencidas no primeiro turno, né, vão se posicionar, e isso é algo bem importante no jogo político, né, que é essa reorganização, né, você aglutina forças. Então nós tivemos aí a Simone Tebet, que foi candidata contra o Lula, mas enxergando o Lula num outro cenário como uma alternativa viável, e a candidata Soraya decidiu ficar neutra quanto a isso, não quis se posicionar, e nós já tivemos o padre Kelmon se posicionando a favor do Bolsonaro. Que é um então, Kevin, padre de festa junina. Essa coisa. Então, desconcertei o entrevistado, lembrando do debate, do momento em que a Soraya errou várias vezes o nome do padre. Mas padre tá certo. De perdão. E aí, nesse contexto, os candidatos... Padre de festa junina foi péssimo na fala, mas foi ótimo para os memes. Nesse contexto, quem perdeu vai escolher, vai se posicionar. Exatamente. Esse posicionamento vem individual e partidário, não é? E partidário, exatamente. E aí, claro, como nós temos essa cultura política, existem pessoas que o partido decide uma coisa, mas elas, por conta própria, decidem outra. Né? E é a chamada infidelidade partidária. Ela acontece em eleições, acontece em votações, enfim. E justamente esse movimento que nós vemos hoje, da cláusula de barreira, cláusula de desempenho, esse aperto que está indo ali, essa pressão sobre os partidos, é justamente nesse sentido, de que as ideias sejam alinhadas. Eu cansei de ver, por exemplo, candidaturas no Rio de Janeiro que tinham uma candidatura nacional, mas apoiavam outra. Vou dar um exemplo. Clarissa Garotinho foi candidata ao Senado pela União Brasil. A sua candidata a presidente era a Soraya Tronic. Mas ela, o tempo todo... apareceu o Bolsonaro na campanha dela? Eu vi Exatamente. isso. Eu entrevistei a Clarice muitos anos atrás, quando eu era estudante. Exatamente. O que é isso? Infidelidade partidária. Infidelidade partidária não pode. Exatamente. Ou não deveria poder, mas ela teve pais ótimos ensinando isso a ela. Porque eu não conheço ninguém, na minha memória, melhor do que o garotinho em infidelidade partidária. Era um negócio. Exatamente. Ele já passou combinar com o pai daquele. Ela tinha que aprender, né? Aprendeu direito. Inúmeras forças políticas. Então, nós vemos isso assim, de cara, pô. O cara é candidato por um partido e tem um candidato a presidente e apoia outro. É infidelidade partidária. Então, é necessário que haja uma pressão da sociedade quanto a isso. Como é que você defende uma ideia? Tudo bem, você pode estar no mesmo campo ideológico, mas são candidaturas diferentes. Você não vai apoiar o candidato do seu partido? Não no primeiro turno. Né? Não no primeiro turno, enquanto o seu partido tem um candidato próprio. Então, assim, o que é notório é que Clarissa Garotinho colocou em primeiro lugar o interesse da sua candidatura, vinculando-se a uma figura política que era mais representativa, mais viável,
porque é candidata do seu próprio partido, não era uma desconhecida e teve uma votação muito pequena, mas mesmo assim ela deveria, pela regra, né, seria de bom tom, digamos assim, que ela apoiasse a candidatura do seu partido. Né? Então essa é a regra do segundo turno, né? O candidato que não consegue convencer a maior parte da população vai para uma segunda discussão e ali há a reorganização, há um reagrupamento, um novo arranjo de forças políticas, e aí vem o valor que o governador Brizola nos deixou, né, que era o seguinte, primeiro turno é voto, segundo turno é veto. Né? O Brizola falava dessa forma. Né? Então, no primeiro turno era você vota em quem você acredita. Né? Ele não era muito favorável à ideia do voto útil. Então, no primeiro turno você vota em quem você acredita, em quem você está alinhado ideologicamente e tal. No segundo turno, você evita o mal maior. Era isso que o Brizola falava. Então, se eu primeiro turno eu voto em quem eu gosto, no segundo turno eu vou votar contra quem eu não gosto. Detesto. Exatamente. Então essa era um pouco da ideia de Leonel Brizola, né? Guilherme, a gente está chegando no final do programa. Ilustra um pouco essa ideia. Sim. A gente está chegando no final do programa. Eu queria te agradecer de verdade. E eu acho que a gente pode terminar com, em minha opinião, esse pensamento do Brizola. Que as eleições do segundo turno agora sejam, então, a do veto. A do veto à homofobia, a do veto ao genocídio, a do veto à queda da democracia, ao veto aos pensamentos que nos oprimem, ao veto à fraquejada, o veto a cortes de governo na área da saúde, da educação, do atendimento aos pacientes com câncer, já que a gente está em outubro. Acho que a gente pode terminar, então, com a fala do Brizola, que eu acho que ela foi perfeita. Sim, a gente pode terminar assim, lembrando que o voto é secreto. Completamente secreto, porque a gente tem que respeitar o direito de todo mundo e é muito feio fazer campanha política na televisão. Queria te agradecer por estar aqui com a gente e a todos os nossos telespectadores, em nome do Movimento Sindical, mais uma vez o seu tempo aqui com a gente. Beijo grande, Guilherme, até breve. Até mais, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você que ficou com a gente volta em breve num novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau.